Maitei baixa papime tapengwa reporainte com a video com árabe de rachata com anye e jarecoba com ape. Nós vamos conhecer hoje essas frases que estão aqui na lousa. Então já peço para você pegar o seu caderno, o seu lápis, sua borracha e bora começar as nossas aulas. A primeira palavra, frase que eu trouxe aqui, temos esta frase. É uma frase montada, né? Onde falamos sobre oga-roken. Oga-roken. Oga quer dizer casa e roken é porta. Então, eu estou falando porta da casa. A porta da casa. Neste caso aqui seria só ver aqui, a porta da casa. Assim. Oga-roken, a porta da casa. Então, vou pronunciar mais uma vez. Oga-roken. Oga-roken, a porta da casa. E aqui abaixo eu trouxe 3 exemplos para nós. O primeiro exemplo é, se eu quiser falar a porta da minha casa, eu falaria Sheroga-roken. Sheroga-roken, a porta da minha casa. Sheroga-roken, a porta da minha casa. Se eu fosse falar a porta da sua casa ou da tua casa, então seria Deroga-roken. Deroga-roken. Deroga-roken, a porta da sua casa. E agora, se eu for falar a porta da casa dele ou a porta da casa dela, falaria Roga-roken. Roga-roken. Eu vou trazer também como podemos falar nas pessoas no plural. Como falamos nossa, a porta da casa, a porta da casa de vocês e a porta da casa deles. Como que falaríamos isso em Guarani? Eu vou deixar esse tema para uma outra aula. E para você que ficou até aqui, eu tenho mais uma parte aqui onde vamos falar ainda sobre casa. Então já vamos aqui passar para a próxima página. Mas para você que ficou até aqui, eu peço que você deixe o seu comentário, deixe o seu like e que nos ajude a compartilhar com mais pessoas este conteúdo nosso aqui de Guarani, que vocês possam assim também compartilhar nos seus grupos e deixar o seu comentário dizendo se esta aula está legal, se está ajudando no seu aprendizado. Vamos continuar aqui, vamos passar para a página seguinte, que é esta aqui. E aqui nós temos também sobre casa, como já mencionara, onde vamos falar sobre o quintal da casa. Como que eu falaria o quintal da casa? O quintal da casa em Guarani falamos Oga Corapu. Corapu quer dizer quintal, Corapu. É um espaço ali, um quintal, um espaço que é fechado ali de alguém, isso chamamos de Corapu. Quer dizer, dentro do curral. Isso seria a tradução literal de Corapu, mas nós usamos como quintal. Então falamos Oga Corapu para o quintal da casa. Oga Corapu. E se eu fosse falar o quintal da minha casa, aí falaríamos Sheroga Corapu. O quintal da minha casa, Sheroga Corapu. Se eu fosse falar o quintal da sua casa ou da tua casa, então eu falaria Deroga Corapu. Deroga Corapu. E se fosse falar o quintal da casa dele ou dela, aqui inclusive precisa de uma letra, né? Aqui está como quinta e é quintal. Quintal e quintal. E aí, como eu estava falando, se eu fosse falar o quintal da casa dele ou o quintal da casa dela, seria Roga Corapu. Eu queria que vocês prestassem atenção sobre Oga. A palavra no infinitivo é Oga. Se nós formos falar casa, é Oga. Mas para conjugar, a gente muda a raiz. Então, para a primeira e segunda pessoa, nós falaríamos Roga. Roga. E temos que colocar o pronome seguido da palavra Roga para a primeira e segunda pessoa. Então, como seria? Sheroga, minha casa. Deroga, sua casa. E se eu for falar em terceira pessoa, eu não preciso colocar o pronome. Vou falar somente Roga. Roga, e se fosse falar casa deles, seria Rogaquera. Eu vou escrever aqui o exemplo para a gente encerrar essa aula sobre casa, que nós aprendemos hoje sobre casa, falamos sobre a porta da casa e também falamos sobre
como que eu posso falar para vocês? Falamos também sobre o quintal da casa, mas o que é mais interessante é falar sobre oga. Então vamos ver aqui, vou trazer o exemplo para cá. Oga no infinitivo, vou colocar aqui 2 pontos e sua tradução. Significa casa. Só mudar o meu teclado aqui para o português agora. Então tem aqui oga significa casa. Oga, casa. Se eu fosse falar então minha casa, eu falaria sheroga. Aí eu vou colocar o pronome, que no caso esse pronome she significa eu. Esse aqui significa eu, mas também significa meu é minha. Então eu estou falando minha casa. Minha casa, sheroga. Então quando eu falo sheroga, estou falando minha casa. Eu vou deixar um pouquinho maior aqui para a gente trabalhar aqui. Minha casa. Se eu for falar sua casa, então eu falaria de... Aqui, né? Sheroga aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Assim. Reparem que de yoga, para conjugar, mudou como roga. Então, eu estou falando sheroga, minha casa. Quando eu for falar sua casa, eu vou falar então de roga. Pode ser tua casa ou sua casa. Vou colocar assim, ó, tua casa. E se eu fosse falar a casa dele ou casa dela, então eu falaria roga. Não preciso colocar hae, porque nós temos os pronomes que é she, de, hae. Eu, você, eu, tu, ele. Ou eu, você, ele, pode ser também. E também eu uso esses pronomes como possessão. Por exemplo, se eu falar meu, minha, então eu falaria she. Se eu falar seu, sua. Ou teu, tua, eu falaria também de. Seguido do... aqui do substantivo, né? Então, tenho sheroga, seria minha casa. Nderoga, sua casa. Quando eu for falar a casa dele ou dela, em Guarani nós temos uma regra para a terceira pessoa, que é o H. Neste caso, é o H. Existem outras, por exemplo, existe o I e J. Então, vai depender do verbo que temos. Este verbo ele começa com... Aqui fala átona, né? Que tem o acento aqui antes do fim. Então, é o acento, acho que é átono que fala. Agora eu preciso ver lá, mas depois eu explico melhor. Ou seja, quando tem o acento na penúltima sílaba, começa com vogal acentuada e termina em vogal. Então, a gente usa a letra H para conjugar isso aqui, para dizer que é a casa dele ou casa dela. Aqui ainda, inclusive, tem que colocar casa dele ou dela. Dele. Esse aqui eu estou fazendo bem mais lentamente para a gente poder aprender essa parte. Então, vocês viram aqui que aprendemos sobre como posso dizer minha casa. Se eu falar para alguém, então, a minha casa, você vai falar sheroga. Se eu for falar na minha casa, olha só como é fácil o Guarani. Eu estou falando minha casa, mas se de repente eu falar assim, em minha casa, eu só vou adicionar a partícula P. Se eu falar, por exemplo, sheroga P, já estou falando em minha casa. Se eu tirar essa partícula, eu estou falando na minha casa. Inclusive, tem que deixar assim, né? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Temos aprendido todas essas aulas aqui. Aprendemos 3 partes da aula. Peço que vocês se inscrevam no canal. Já estamos atingindo a marca de 16 mil inscritos e quero chegar nos 20 mil. E peço muito para que vocês me ajudem a alcançar essa marca. Hape siya hape niyang butoy ko niyang video ha. Jadyo siya PV.